os hospitais, sejam os seguradores, sejam as empresas que fazem managed care, que gerem toda esta interação entre doentes e profissionais de saúde, é importante ter alguém que ligue isto tudo, sobretudo quando as pessoas estão à distância, ou seja, se quando eu estou num hospital, às vezes não é fácil eu ter que ligar para a seguradora, a saber se cobro, se não cobro, se tenho que pagar, se não tenho que pagar. Agora, com toda a gente espalhada em qualquer ponto, fica mais difícil e é preciso alguma ajuda. É um bocadinho isso que nós fazemos. O que é que queremos fazer? Muito rapidamente, é humanizar toda uma jornada de saúde em que, no fundo, que está cada vez menos humanizada, porque estamos todos longe, não é? Hoje em dia as pessoas têm medo quase de ir ao hospital e são proibidas de entrar no hospital, não se pode ir com ninguém ao hospital. Hoje em dia eu vejo uma jornada de cliente de saúde muito fragmentada e nós achamos que ela deve ser integrada. As coisas são rígidas, aquilo só funciona da mesma maneira. Não há proximidade, as relações são frias, eu ligo para a seguradora aprova, depois manda para o hospital diz que está aprovado, não está, de uma maneira ou de outra, e depois as empresas funcionam daquela maneira e não se adaptam a outra. Por fim, claramente, eu vou ao hospital, se preciso de qualquer coisa que não há no hospital, eu tenho que me desenrascar porque nada está preparado para me ajudar, ok? Ora bem, caricaturando um pouco o que eu acho que é hoje quando eu tenho um problema. Eu sou um cliente, ou tenho um seguro de saúde ou não tenho um seguro de saúde, tenho um evento qualquer, tenho que me desenrascar. Ligo para a seguradora, ela diz que eu tenho que escolher um hospital. Ligo ao hospital, o hospital tem as suas regras, mas não sabe o que é que a seguradora tem. Vou ao hospital público, não sei como funciona, não sei como poderia funcionar melhor. E basicamente como é que nós nos posicionamos? Um pouco entre os vários players tentando melhorar a experiência do cliente. Esta é uma componente importante, ou seja, as pessoas quando estão doentes estão numa situação sensível, frágil e precisam de ajuda. E se houver essa ajuda ali ao lado, com o WhatsApp, com o chat, com o robô, com uma pessoa, achamos que facilita e permite ainda salientar o bom serviço que os médicos fazem, que os enfermeiros fazem. Por outro lado, se tivermos bastante junto as pessoas, conseguimos também atuar numa componente preventiva, de modo até a evitar problemas maiores, que é o que todos queremos. Portanto, esta plataforma tem sempre o cliente no centro, depois liga vários, no fundo, quem vocês são, e depois coloca os serviços de maneira que o cliente consiga usufruí-los. E não acaba nos serviços médicos, acaba sim ajudando as pessoas a usar tecnologia para se monitorizarem, como foi nos vídeos da PT. Permite ter complementos com pessoas que fazem fisioterapia ao domicílio, para não obrigar as pessoas muitas vezes a ir ao hospital. Permite check-ups, programas específicos para doentes crónicos, tudo isto de uma forma modular e customizável. Para acabar, para não ser muito chato, porque é que achamos que conseguimos fazer isto? Porque já temos, como falava o João ali no início da brincadeira dos super-heróis e das máscaras, temos já todas estas plataformas montadas na cloud, uma cloud segura, com sistemas que respondem perante privacidade, com o cumprimento de todas as normas. Conhecemos a lógica de montar equipas 24 horas por dia, em modelos omnicanais, e por fim, uma coisa que tem sido bastante valorizada, temos a capacidade também de vender coisas às pessoas, ou seja, imaginem que acabaram de ser operados, foram para casa, e hoje em dia é quase sempre assim. Mas se calhar no dia a seguir não querem ir ao hospital, mas se calhar não têm como fazer a fisioterapia. Na prática, aquilo que vocês viram há pouco foi alguém a jogar com os seus próprios padrões cerebrais. E já vamos ver como é que isto acontece. Usamos para o efeito uma ferramenta neurocientífica que se chama neurofeedback, em que a atividade elétrica cerebral, associada a este circuito que vos falei, do medo, é adquirida, é processada, é interpretada e depois, mais tarde, é representada sob a forma de um videojogo. A atividade elétrica cerebral, tipicamente, não é de todo de nossa consciente, não temos essa percepção do que necessariamente estamos, ou de que forma é que nós estamos a pensar. Às vezes é uma luta e um desafio pessoal, é o seu próprio ego. E depois, porque os próprios doentes muitas vezes se veem numa determinada forma e idealizam um conceito de estética que é impossível, não é? Todos nós temos a venda e o culto cada vez mais do físico, mas nós sabemos que cada vez mais
a sociedade ocidental vive sob parâmetros de alimentação que contraria todo esse culto. E o que é um facto é que quando nós temos tantos meetings e tanta coisa sobre tecnologia, ao mesmo tempo, se fizermos uma pesquisa, quase que temos o mesmo número de webinars sobre, no campo da psicologia, da sociologia, de humanidade. Ou seja, nós estamos a falar de saúde e quando estamos a elevar a tecnologia, mas nunca podemos esquecer a humanidade. E eu acho que esse é o maior desafio. E começa logo pela forma como os doentes nos chegam, como os nossos clientes, eu gosto de lhes chamar parceiros, porque eu acho que o doente tem de fazer parte de uma equipa essa que é constituída por muitas pessoas, que vai desde a pessoa que lhe abre a porta do hospital, ao próprio informático, ao próprio enfermeiro, ao próprio médico, ao próprio administrador. Ele para mim é o ator principal de todo um filme que vai ser o nosso grande objetivo corra bem. Portanto, a maneira como ele chega ao hospital, ou que chega ao departamento, ou que chega ao serviço, é através do site, a forma como todo o departamento chega via net. Depois ele já não chega por placa, já vai pelo mordomo digital, pelo seu Google, e depois ele já tem, bem ou mal, uma ideia muito definida do que é que tem, do que é que sentem e qual vai ser o tratamento. Muitas vezes o trabalho é duplicado porque há um preconceito sobre o que é melhor, porque esse é um dos grandes problemas do Dr. Google, é que não é regulamentado. E começamos a falar em conceitos que toda a gente os manipula, mas que não há regulamentação, que é transformação digital, os data, a inovação, cirurgia por orifícios naturais, podemos tirar um rim pela vagina da mulher, é lícito, faz transplante renal, colheita de dador, interação com os dispositivos móveis, a telemonitorização, até que ponto pode o familiar ou não também usar essa telemonitorização, a inteligência artificial, a robótica, os lasers, a laparoscopia, o 3D, o 4K, o que é comercial, o que é real, quem diz quais as taxas de mortalidade dos departamentos. Ontem li um artigo muito interessante que dizia muito poucos doentes perguntam ao cirurgião quem é o anestesista que o vai anestesiar, e tem tanto ou mais impacto muitas vezes no decorrer se houver uma intercorrência. Não faz. 5 minutos. E portanto não esquecer parâmetros básicos como o acolhimento, confortos, cuidados, o apoio à proximidade, que estes conceitos é que acho que são os maiores desafios à tecnologia para não os conseguir esquecer, mantendo a qualidade do desafio tecnológico. Depois temos toda a parte da regulamentação que cada vez mais é maior devido à crise económica, cada vez mais o número de processos são maiores, porque tem de haver uma regulação. O problema do ensino, se nós estamos a trabalhar em topos de gama de desenvolvimento, como é que vai haver formação? Quem são os doentes que vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos para haver formação? Esses doentes são diferentes? Não são? Porquê? Esses doentes são informados, têm um consentimento informado, é lógico que a taxa de complicações seja maior. Isso está escrito onde não está, devia estar como está. E a formação e os recursos. Falar em tecnologia, falar em desenvolvimento sem haver recursos é muito difícil. Trabalhamos muitas vezes no arame, mas se nós trabalhamos assim no arame, nós os portugueses, eu acho que nós conseguimos fazer quase tudo sem muito, mas os acidentes depois ocorrem. Depois, por último, trouxe só um vídeo, podia trazer robótica, podia trazer 3D, podia trazer, mas trago uma coisa muito simples, que é
uma visão simples, ampliada de estruturas que nós temos como mais nobres, que é o nosso cérebro. E apenas num ecrã, que é um ecrã que nós temos como muito desenvolvido, mas às tantas todos nós temos na nossa sala, e que vemos o futebol, e que às tantas vemos como uma grande inovação por estar em cirurgia. E este delay, que eu também acho engraçado, é que devíamos lutar para que ele diminuísse. Muitas vezes a introdução da tecnologia em determinadas áreas médicas, e que, do ponto de vista comercial, no nosso dia-a-dia, temos mais facilmente. E pronto, e nos aborrece mais. Obrigado. Eu diria que estes últimos segundos do vídeo foi aterrador, o silêncio, não é, com que todos nós ficamos, nem as crianças em nossas casas estávamos a ouvir, portanto que foi um momento único. E eu, se vocês concordassem, passava aqui para algumas das minhas perguntas, daquelas que eu não preparo com ninguém. Vocês são testemunhas que nós nem falamos, portanto, a primeira pergunta que eu tinha para o painel de modo geral é, uma das perguntas que eu vi daqueles bugs que só grandes líderes em Portugal fazem é: quando é que agora vai ser a altura ideal para mudar? Ou seja, de que forma é que vocês acham que novas formas de interagir com as pessoas vão mudar? Vamos precisar de mais pandemias, ou vamos ter o país, abordar o país de uma forma regional, ou seja, de repente vamos ter um efeito dominó no país, ou seja, vamos começar nas grandes cidades, e depois a que horas é que uma expressão que se usa muito em Portugal é: a que horas é que começa a reunião das 9h30, ou seja, nós estamos sempre a perguntar e fazemos tudo sempre fora de horas. Pronto, de que forma é que esta cultura latina que nós temos de não conseguir cumprir os prazos se vai juntar com a altura certa para mudar? Eu começava pelo Nuno Sobral. A pergunta é boa e difícil resposta. Eu acho que, como eu dizia há pouco, primeiro eu acho que nós tivemos que nos afastar todos, e cada um foi para a sua casa, e percebemos todos que temos que mudar. Como dizia agora no final... A partilhadade traz, mas também temos que melhorar um bocado esta questão da confiança, não é? Como é que a gente faz isto? Eu estou a ver o Paulo entrar, não sei se já estamos perto do fim. Karina, tem tempo ainda, porque há um atraso na outra sala, de maneira que, se o debate aqui está produtivo e útil, podem continuar. Se não, se já terminaram, podem fazer uma pausa de 10 minutos e voltar depois de novo aqui para as reflexões finais, como quiserem. Okay. Como querem. Então, se quiserem, se tiverem mais alguma coisa a dizer sobre isto, podemos tirar mais 5 minutos e ainda tomamos um café de 5 minutos antes de voltar. Eu só queria pedir à Ana Teresa se poderia partilhar outra vez o QR Code, porque eu não tive, não tinha o telemóvel comigo. Quer que eu abra? Quero, se já tiver aí. Só apanha um link, se tiver um link pode pôr no chat. Também posso. Como eu falei há pouco, eu acho que a uberização, quando começar a ser mais autónoma, o preço vai ainda ser mais baixo, vai permitir, sobretudo às pessoas que estão no setor social, que são pessoas que eu admiro muito, porque se nós achamos nas empresas que é difícil, no setor social é quase impossível. E eu acho que a chave para um setor social mais eficiente e mais ativo é utilizar todas estas coisas simples para, de facto, procurar dar bom tratamento a quem precisa. Nós temos muitas pessoas isoladas, quase sem rendimentos, aquilo cai e imediatamente é gasto. E eu acho que a uberização, mais tarde seguida destas coisas mais automáticas, vai ser um componente-chave numa população que cada vez está a ficar mais envelhecida. Como dizia o Frederico há pouco, a educação, eu acho que é um driver que ajuda isto. Eu nunca mais me esqueço que eu, há uns anos atrás, fiz um projeto com a PT
comercializámos as primeiras teleassistências. E quando isso aconteceu, os senhores velhinhos compravam, e os filhos deles depois iam lá cancelar os serviços porque preferiam manter a Sport TV do que ter um device de teleassistência para o pai que ficava 16 horas por dia sozinho em casa. E é isto que eu acho que, tentando ligar as coisas todas, portanto, a uberização vai permitir mais interação, que as pessoas sejam mais ativas. Eu acredito muito na vida ativa das pessoas, ao nível e não é só fisicamente, é de cabeça também. E eu acho que a chave para o setor social, em que vamos ter as pessoas cada vez melhor até mais tarde, passa muito por utilizar estas uberizações e as suas derivações, no sentido de pôr as pessoas ativas, porque as pessoas ativas ficam mais saudáveis, têm menos doenças e deixam de consumir tantos recursos que tanta gente com tanto esforço faz, quase sem. As omeletes são feitas cada vez com menos ovos e cada vez é preciso fazer mais omeletes. Portanto, eu acho que, não sei se respondi. Sim, excelente. Não há Juventus, quer dizer, nem ganhando às Juventus vocês conseguem, é uma mentalidade diferente, de facto. O facto é que nós andamos a matar as galinhas, não é? E aquilo que tínhamos, que eram os ovos de ouro, de repente desapareceram. O Frederico desenvolveu comigo um projeto interessante que foi a app do Mordomo Digital, que na verdade o médico faz o seu relato de voz, automaticamente passa para texto e grava no processo clínico eletrónico. E ele dizia-me lá atrás que a voz foi um acelerador muito importante porque humanizou a prestação de cuidados de saúde. Frederico, como é que tu vês toda também esta componente de repente teres ali uma pessoa que muitas vezes vocês funcionam até, desculpa lá, como padres e a ouvir o seu historial e a contar os seus problemas, fazem atos médicos que o Serviço Nacional de Saúde, a entidade reguladora, dizem que tem que ser 15 minutos ou 20 minutos para uma primeira consulta, 15 para 10 para uma segunda, e de repente vocês fazem consultas de 3, 4 minutos e têm os sistemas muito lentos e de repente estão 4 minutos que até se ouve os dedos a teclar no fundo do corredor, face à literacia que vocês também às vezes têm ou não têm. Como é que tu vês também todos os teus colegas, como é que eles aderem a isto? Também te sentes um bocado isolado na luta, e como é que te juntas estas gerações todas do médico 4.0 que tu és para o médico, diria eu, tradicional do estetoscópio e do bisturi?